Oi, durante esse tutorial nós vamos aprender a fazer essa mandala em macramê. Vamos começar fazendo 4 grupos que tenham 6 fios de 40 centímetros em cada um deles. Aqui eu escolhi fazer com essas cores, amarelo claro, laranja, marrom e vermelho. Eu vou começar com o meu primeiro grupo, que é o grupo marrom. Eu vou unir as duas pontas e vou fazer uma argolinha. Eu vou deixar a argolinha para baixo e vou prender as minhas linhas na pinça da prancheta. Depois, eu vou pegar a segunda linha desse primeiro grupo, vou unir as pontas, fazer uma argolinha e vou dar um nó de laçada, só que um nó de laçada invertido, porque eu vou dar ele por baixo da argola suporte. Então, eu passo a argola do fio que eu estou acrescentando por baixo e por cima e passo as perninhas dela por dentro dessa argolinha. Então, nesse primeiro momento, a gente vai repetir esse mesmo processo, dando esse nó de laçada invertido, com todas as 6 linhas do primeiro grupo. Esse grupo de linha, ele vai ser posteriormente o suporte, onde a gente vai acrescentar as linhas dos demais grupos. E esse vai ser o resultado que vocês terão após acrescentar todas as linhas. Observem como ficou o acabamento, né? A gente não vê aquele tracinho que fica pelo lado inverso, que aparece quando a gente dá o nó de laçada normal, né? Pela frente da linha suporte. E para quem quiser fazer a mandala sem miçanga, o que a gente faz? Essas duas linhas que sobram, a gente escolhe uma para seguia e a outra contorno e dá um nó festonê para fechar esse redondinho ali no meio, o miolinho. Então, essa é uma opção para quem quiser fazer a mandala sem miçanga. Esse será o resultado do miolinho sem miçanga. Quem for fazer com miçanga, note que você terá 4 linhas em cada uma das laterais do trabalho, certo? E lá em cima você tem 2 linhas e do lado contrário, aquela parte aberta. Você vai pegar essas 2 linhas de cima e com a mão você vai trazer ela para dentro do trabalho. Ela estava para fora, tu puxa ela para dentro. Tu muda a direção dela. Ela vai ficar assim. Depois você vai escolher uma miçanga de tamanho pequeno, porque uma miçanga muito grande para esse tamanho de mandala não vai deixar o miolo bem fechado, então tem que ser uma pequena. E tu vai passar ela por dentro dessas 2 perninhas que tu trouxe para o centro do trabalho. Depois, essas linhas onde foram colocadas as miçangas, uma vai para o lado direito, ser contorno dessa guia que está do lado direito, e a outra vai ser contorno dessa guia do lado esquerdo, certo? Para a gente conseguir fechar o miolo da mandala. Então, essa guia, que é essa parte aberta, né, do lado direito, vem para dentro do trabalho, e essa linha onde foi passada a miçanga, que está mais para o lado direito, vai como contorno para a parte externa do trabalho. Assim, a gente vai conseguir fechar o nosso miolo com a miçanguinha dentro. E agora, a gente vai escolher uma dessas 2 linhas que sobraram. Uma será a guia e a outra será o contorno. E dando um nó festonê, a gente vai fechar totalmente essa primeira parte, que é o miolo da nossa mandala. Quando a gente terminar esse miolo, a gente vai ter 6 grupos com 2 linhas em cada um dos grupos. Observem que as duplas de linhas do grupo 6 e 1 são onde as linhas ficam mais afastadas entre si. Isso é porque são as linhas do fechamento do miolo. Eu recomendo que vocês não comecem por essas duplas de linhas mais afastadas. Então, vocês escolham outros 2 grupos de linhas, né, com 2 linhas. E a gente vai começar a acrescentar as linhas dos demais grupos. Então, aqui eu vou pegar a linha do meu segundo grupo, que é o grupo da cor amarela. E eu vou unindo as 2 pontas, vou passar essa linha por dentro desse grupo de 2 linhas ali. E vou dar um nó simples, cuidando para que as pontas dessa linha que eu estou acrescentando estejam parelhas, porque senão depois do nó vai ficar torto e uma parte vai ficar maior e outra menor, e isso vai nos atrapalhar. Então, aqui eu tô dando um nozinho simples nesse grupo de 2 linhas. A gente vai sempre trabalhar de 2 em 2 no momento de acrescentar linhas. Aqui eu tô pegando a linha do meu terceiro grupo, né, que no caso é o laranja pra mim.
Estou dando aqui um nó simples por cima daquelas do miolo, né? Sempre em duas. E agora estou indo para o meu quarto grupo, que para mim é essa linha de cor vermelha. E aqui eu vou dar também um nó simples, cuidando para que as pontas estejam parelhas. Agora eu vou repetir o mesmo processo nesse grupo do miolo do lado ali, do primeiro grupo, né, das linhas marrons. Então, acrescento o amarelo, o laranja e o vermelho também. E vocês podem notar que uma parte das linhas fica para dentro do trabalho e outra tá ficando para fora. Esse é o resultado depois de acrescentar todas as linhas. E agora a gente vai trabalhar só com as linhas de dentro. Então, dentro, a gente vai ter 4 linhas de cada lado. Por exemplo, do lado esquerdo eu tenho 4 linhas, amarela, laranja, vermelho e marrom. Do outro lado, do lado direito, eu também tenho essas mesmas cores e também essas 4 linhas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas primeiras centrais, que são aquelas linhas do segundo grupo, no meu caso a amarela, que estão lá no início do trabalho, as primeiras, e eu vou cruzar elas em festonê. Eu vou começar a abrir o meu diamante. Então, a primeira linha do lado esquerdo cruza com a do lado direito em festonê. Essas duas serão nossas guias, as aberturas do diamante. Então, todas as demais vão passar por essas como contorno. Eu estou passando ali a minha linha do terceiro grupo, que é a laranja, né? Pela guia que está vindo para o lado direito. Agora eu vou passar como contorno a minha terceira linha, que é a linha do quarto grupo, né? A linha vermelha, como contorno por essa amarela, que é a nossa guia na abertura do diamante. Agora eu vou passar a linha do primeiro grupo, que é a marrom, e a nossa quarta e última linha, porque a gente vai sempre trabalhar 4 de um lado e 4 do outro. Então, aí eu abri totalmente o diamante. Esse será o resultado. Você terá passado 3 linhas de contorno por uma linha guia, ok? A outra guia, que foi parte daquelas duas que se cruzaram antes, que também é amarela, e que agora vai fazer o lado esquerdo, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai passar cada uma das demais 3 linhas de contorno por ela. E ela será a nossa guia e vai abrir o diamante totalmente do lado esquerdo. Então, a gente posiciona ela sobre o dedo indicador e passamos a segunda linha, a primeira linha mais próxima dela, né? Que é a nossa linha do terceiro grupo, a linha laranja. Lembrando que o laranja é o terceiro grupo, o vermelho é o quarto e o marrom, apesar de estar em último lugar, é o primeiro grupo, porque foi as primeiras linhas que a gente acrescentou. Então, eu vou passar como contorno a linha mais próxima, que é a linha do terceiro grupo. Afinal, a linha do primeiro grupo é a amarela, que está sendo a nossa guia. Depois, eu passo a vermelha, que é a linha do quarto grupo. E, por último, eu vou passar a marrom, que foi a linha do nosso primeiro grupo e a última linha. Então, eu passo também 3 linhas de contorno por essa linha guia, que cruzou lá no início com a outra. Uma foi para um lado e a outra foi pelo outro, e ambas fizeram simetricamente o mesmo trabalho. Observem que para cada abertura de diamante, eu utilizo apenas uma das linhas marrons, que é a linha daquele primeiro grupo. Eu não utilizo as duas são apenas para acrescentar as linhas, mas a gente utiliza sempre uma só de cada lado para poder fazer o diamante. Aqui o meu diamante está totalmente aberto, só que a gente ainda vai fazer um diamante menor dentro desse. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as primeiras linhas de cima, que no meu caso é a linha do terceiro grupo, que é a linha laranja, as primeiras linhas ali de cima, e a gente vai cruzar elas em festonê para abrir um novo diamante. Então, uma guia vai para a esquerda e outra vai para a direita, assim como a gente fez com o amarelo. Lembrando que o fundamento do diamante é: as guias vão para fora, os contornos vêm para dentro. Depois, o contorno vai para fora e a guia retorna para dentro e fecha o diamante. Então, aqui eu tô começando levando minhas guias para fora, uma é guia, outra é contorno, né, pra gente conseguir fazer esse cruzamento. Só que nesse diamante menor, a gente vai usar apenas um contorno. No maior, a gente usou 3. Aqui, a gente vai usar apenas um.
Então, a gente vai usar como contorno apenas a linha mais próxima desse diamante e dessa linha que abriu como guia. No meu caso, é a vermelha, a linha do quarto grupo. Então, eu trago ela para dentro e levo a guia para fora. Fiz isso do lado direito. Vou fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Então, ali do lado esquerdo, eu vou trazer... Eu tô prendendo minhas linhas ali em cima para ficar mais fácil de visualizar. Recomendo que vocês façam isso também. Se não estiver usando as linhas, tenta prender elas, para não ficar muita coisa assim, principalmente nesse primeiro momento. Então, eu tô fazendo a mesma coisa ali do lado esquerdo, tô passando agora a vermelha para dentro, que é contorno desse diamante menor. E agora, como eu comentei, vamos fazer a função do diamante, né? Contornos para dentro, guia para fora. Depois, contornos para fora, guia para dentro. Então, eu trouxe os contornos para dentro, agora eu vou levar eles para fora e a guia para dentro. Então, eu inverto a direção da guia e dou nós festonês. Quando os contornos vão para fora, as guias se encontram no centro. E para a gente cruzar as guias, sempre uma tem que ser guia e a outra contorno. Então, a gente fecha elas em uma festonê e assim a gente vai fechar esse diamante menor no centro do trabalho. Lembrando que esse diamante tem apenas um contorno e o diamante maior tem 3, ok? A gente vai pegar sempre a linha mais próxima de cada lado do diamante, totalizando 8 linhas em um diamante, tá bom? Agora a gente vai pegar aquelas guias que a gente levou para fora do diamante maior e a gente vai começar a trazer para dentro. Então, a linha mais próxima dessa guia vai ser a primeira que vai ser contorno dela nesse retorno da guia para o centro. Observe como para mim é a linha do primeiro grupo, a linha marrom. Então, agora, vai para primeiro fechar o diamante fora, maior, a gente vai começar justamente porque ela é a linha mais justamente próxima esse marrom, que é o mais dessa, próximo né, que no meu caso é a amarela, guia que a linha abriu do segundo grupo, o primeiro diamante. justamente Então, também porque ela não foi utilizada no diamante menor, a levar os porque o diamante menor é feito apenas com uma linha de contorno. Não com 3, não com 2, com uma linha de contorno apenas, uma guia e um contorno, certo? Então, agora eu vou levar essa linha que está mais próxima da guia para fora, essa linha de contorno, e vou começar a trazer a guia para dentro para conseguir fechar o diamante maior. Essa dica é muito importante, que se tu vê que o teu contorno não deixou algum espacinho entre a guia e o contorno, empurra com a unha. E às vezes também no segundo nó fecha esse espaço, mas é bom dar uma empurradinha com a unha e isso facilita, não precisa botar tanta força, né? Mas claro, o contorno tem que aderir bem à guia. Agora eu tô passando ali como contorno para fora do diamante maior a linha vermelha, que foi o contorno do diamante menor. E agora estou passando a última linha, que é a linha laranja, que foi a guia do diamante menor. Então, observe como eu estou sempre respeitando também essa ordem, essa sequência de linhas que estão mais próximas da guia, né? Para não ficar linhas cruzadas e o diamante fechar certinho. Agora, eu estou indo ali para o lado esquerdo e eu vou fazer o mesmo processo. Eu pego a linha mais próxima dessa guia, o contorno mais próximo, e eu levo ele para fora e trago a guia para dentro, para conseguir justamente fazer um diamante, né? Que o diamante é guias para fora, contorno para dentro. Contornos para fora, guia para dentro e fecha o diamante. Agora eu vou passar ali a linha vermelha, que é a linha do quarto grupo, né? Para que a gente trouxe as guias para o centro, os contornos para fora, uma guia cede e vira contorno, para a gente conseguir cruzar elas e fechar o diamante. Observem que para abrir o diamante a gente também cruza as linhas, para fechar a gente cruza também. É sempre uma coisa muito simétrica, certo? Agora a gente vai ter ali as 4 linhas do lado esquerdo, as 4 linhas do lado direito e a primeira pétala formada. A gente vai começar então a trabalhar com essas linhas que ficaram para fora, as 4 de fora das linhas acrescentadas, porque a gente trabalhou com as de dentro, lembra?
Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar pegando essas linhas da pétala feita, que são 8 linhas ao total, 4 de cada lado, e vamos dar um nó bem fraquinho, só para essas linhas não ficarem poluindo a visão, porque é muita linha para trabalhar realmente. Então, a gente tem ali 4 linhas externas, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar mais um grupo de 2 linhas do primeiro grupo, que no meu caso são essas marrons, que vem do miolo, e a gente sempre vai acrescentar as linhas em cima de 2, que são sempre essas do miolo, e vamos acrescentar sempre na mesma ordem, a menos que tu queira fazer colorido, mas fazer na mesma ordem ajuda a não se perder. Então, eu coloco ali primeiro a amarela, segundo a laranja e a terceira a vermelha, tá bom? Então, vai ficar 4 linhas para dentro e 4 linhas para fora. As que agora, ao ser incluídas, ficaram para dentro, vão fazer par e vão fazer diamante com aquelas que ficaram para fora da pétala anterior. Observe, a gente tem ali 8 linhas no centro, sendo 4 de um lado e 4 do outro. A gente vai fazer a mesma sequência. As primeiras 2 linhas do início, que vão ser as linhas do nosso segundo grupo, as primeiras adicionadas, aquelas 2 do miolo, a gente vai cruzar elas em festonê, uma será guia, outra será contorno, e assim a gente vai abrir o nosso diamante. Depois, a gente vai passar a primeira linha mais perto delas, né? Que no meu caso ali é a laranja, a segunda linha adicionada aquelas do miolo, como contorno e para dentro. Depois, a vermelha, que é a terceira linha adicionada, para dentro, como contorno. E por último, a marrom, que é a linha que faz parte do miolo. E a gente utiliza apenas uma das marrons nesse momento. A segunda marrom vai fazer parte da pétala posterior, certo? Então, a gente trouxe todas as 3 linhas de contorno para dentro e a guia para fora. Coloquei ali na pinça da prancheta, que já tá pronto para não me atrapalhar. Agora, eu vou fazer a segunda parte. Aquela amarela, que foi parte da abertura do diamante, do lado esquerdo, vai fazer a mesma coisa. Em ordem de qual está mais próxima dela, os contornos vão entrando para dentro e ela vai indo cada vez mais para fora até chegar à extremidade total e ter aberto totalmente o diamante. Observem que o diamante maior tem 3 linhas de contorno de cada um dos seus lados, direita e esquerda, e uma guia de cada um dos lados. O diamante menor vai ter uma linha guia de cada lado, direita e esquerda, e apenas uma linha de contorno também de cada lado. Agora eu estou indo para o diamante menor, observem. As primeiras linhas lá em cima, né, que no meu caso ali é a laranja, aquela segunda linha adicionada, ela vai cruzar, né, com a outra idêntica, que está na mesma posição e da mesma cor, e uma será guia, outra será contorno, e ambas serão guia desse novo diamante. Então, a gente vai estar abrindo o diamante menor, que é o diamante que tem apenas um contorno. E esse contorno sempre vai ser a linha mais próxima da guia. No meu caso, a linha vermelha. Então, aqui eu tô trazendo o contorno para dentro, né, do diamante menor e levando a guia para fora. Lembrando que a minha guia é a linha mais em cima ali, mais próxima da abertura do diamante maior, né, que no meu caso é a laranja, vai ser sempre a segunda linha adicionada. E a linha de contorno é a terceira linha adicionada, no meu caso a vermelha. Levei os contornos para dentro, o que eu faço agora? Trago a guia para dentro e levo os contornos para fora, para poder fechar esse diamante menor. Então, ali eu estou levando as minhas guias para dentro, contorno para fora. Cuidado para sempre fazer o diamante menor com apenas uma linha de contorno. Não vá utilizar o marrom nem o amarelo no diamante menor, senão ele vai ficar maior. É uma opção, mas não é a receita desse tutorial. Então, ali eu tô fechando, né, esse diamante menor, as 2 guias conseguiram se encontrar no centro, os contornos estão para fora.
do nó festonê, fechei o diamante menor. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer as guias do diamante maior para dentro, elas foram para fora, lembra? Elas tinham 3 contornos. Agora elas vão ter 3 contornos de novo, que é a linha marrom, que é aquela que não foi utilizada no diamante menor, que é a mais próxima dela. Depois a vermelha, que foi o contorno do diamante menor, e a laranja, que foi a guia do diamante menor. Então, passando por esses 3 contornos, a gente consegue chegar no meio e fechar esse diamante. Então, o diamante menor tem um contorno apenas. O diamante maior tem 3 contornos. E sempre repete a mesma coisa. Tu faz do lado esquerdo, repete no direito. Vocês perceberam que às vezes eu dou uma apertadinha no trabalho, eu empurro ele contra a prancheta, assim, ó, como eu fiz agora? Isso é porque às vezes quando a gente tá trabalhando com nó festonê, o trabalho começa a ficar meio envergado, assim, meio querendo fazer um chapéu. Então é bom dar essas apertadas contra a prancheta quando sentir isso, para ele ficar plano. Aqui eu fiz a minha segunda pétala, observe. Vou pegar as linhas dela e vou dar um nó bem frouxinho para não me atrapalhar. E agora vou repetir o processo na próxima pétala. Essas linhas que ficaram para fora da pétala anterior, lembram? Elas vão fazer par com as linhas que ficarem para dentro e que serão acrescentadas nessas 2 linhas do primeiro grupo, que é o grupo Primeiras das linhas marrons, de cada que lado, é o grupo que foram as miolo. primeiras adicionadas, aquelas eu do botei ali miolo, pro que no lado meu as caso é o 4 de amarelo, fora, que não vão ser vão se utilizadas, cruzar, porque a gente utiliza serão só as guia, 4 que ficam para dentro. e cada uma das observe, demais pra linhas serão dentro, contornos dessas e guias que se encontram cruzam, com as são que as ficaram para primeiras linhas fora que da a gente anterior adicionou e lá no agora início. estão para dentro. Elas se cruzam, vai Estão cada vendo? uma para um A lado, gente vai repetir o buscando ir mesmo para a processo. extremidade do A primeira trabalho. linha Cada uma das acrescentada demais vai cruza passar com um contorno, né, com a do por outro elas. lado, né? E ela vai passando pelas demais como guia e as outras 3 linhas são contorno. A gente está abrindo o diamante maior. Levadas as guias do diamante maior para fora e os contornos para dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as primeiras linhas mais próximas do início da abertura desse diamante, que serão a segunda linha adicionada, aquelas 2 do miolo. A gente vai cruzar e elas vão ser as guias do diamante menor. Lembrando que o diamante menor tem apenas uma linha de contorno, que no meu caso é a vermelha, que é a terceira linha adicionada. Aquela marrom, que é a linha do miolo, não vai ser utilizada nesse momento, porque esse diamante ele fica pequenininho dentro do outro. Se fosse o caso da gente utilizar o marrom, a gente teria um diamante maior dentro do outro. É possível, é uma opção, mas é diferente. Aqui a gente está fazendo o menor, que exige também um pouquinho mais de atenção. Então, padrão diamante, guias para fora, contorno para dentro, e depois contorno para fora, guias para dentro. As guias se encontram e fecham o diamante menor. Observem. Lembrando, o diamante menor tem apenas uma linha de contorno. De ambos os lados, né? A gente está trabalhando sempre com essa simetria. Agora a gente vai trazer a guia do diamante maior para dentro para poder fechar o diamante maior. Essa sim tem 3 linhas de contorno. A gente vai trazendo ele para dentro e sempre cuidando para ficar bem rente o diamante grande ao pequeno, né? Trazer essa carreira bem próxima à anterior para ficar mais bonito o nosso trabalho.
Esse é o padrão dessa mandala. Lembrando que se tu aprender a fazer uma mandala de 6 pontas, que é esse caso, com um diamante menor dentro, pequeno, tu sabe fazer também com um diamante maior, tu sabe fazer uma mandala de mais pontas e é muito interessante esse tipo de trabalho, né? Pode fazer colorido, pode fazer assim simétrico nas cores também, assimétrico. E ao terminar, dá o nozinho frouxo, para não ficar com tanta linha, e segue fazendo o mesmo trabalho. Aqui eu estou na última pétala, né? Observe como tudo se encaixa. E sigo fazendo o mesmo padrão, a mesma repetição. A primeira linha adicionada é guia do diamante maior. E aqui tá essa primeira parte da mandala feita. Vai ser esse o resultado que vocês vão ter ao final do exercício. Espero que vocês tenham gostado e até a segunda parte.